Amém, meus irmãos, podem se assentar. Meus irmãos, nesse domingo nós vamos dar continuidade na nossa série de mensagens sobre a cruz e a unidade da igreja. Essa série de mensagens que é focada nos primeiros capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos fazendo essa série aqui nesse período do que se chama de Epifania, em que nós observamos como o papel da manifestação de Jesus Cristo em meio a todas as pessoas. Nós enfatizamos especificamente nesse período a manifestação de Jesus para o mundo e o que a manifestação de Jesus para todas as pessoas, para todas as nações significa. Mas especificamente nós nesse período estamos continuando aqui na Igreja Anglicana do Reconciliador, vendo a carta de Paulo aos Coríntios, nos domingos, para ver qual a resposta da igreja à manifestação e à revelação de Jesus Cristo. Enquanto a nossa igreja, Comunidade de Filadélfia, de manhã nós estamos estudando os relatos do Evangelho, amém? Mas antes da gente ir começar a nossa pregação, eu gostaria de convidar vocês a me acompanharem nesse momento numa oração, tá bom? Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que Tua voz fale conosco nesse momento. Que nós possamos ter os nossos ouvidos abertos. Pai amado, que nós possamos ouvir a Tua palavra. Que Tu, assim como nós celebramos nesse período, se manifesta, se revela, que nós possamos ter uma manifestação de Cristo, de Deus, por meio do Teu Santo Espírito em nosso meio. Nós possamos ouvir a Tua voz, nós possamos ser transformados, Pai amado, pelas verdades da Tua palavra. É o que nós te pedimos. E eu te peço também, Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Amém. Meus irmãos, há uns 5 ou 6 anos atrás, eu comecei a usar óculos. Como vocês podem ver, aqui hoje eu uso óculos e não fico mais sem óculos em momento nenhum na minha vida. Há uns 5, 6 anos atrás eu comecei a usar óculos, mas antes de eu descobrir que eu tinha que usar óculos, eu fui bem resistente à ideia de que eu ia precisar usar óculos, afinal de contas. Não é que eu fosse como o Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso, e achasse que depois de começar óculos ninguém mais iria olhar para mim, né? As meninas do Leblon não iriam olhar para mim. Eu não estava preocupado com esse tipo de situação. De que eu ia ficar com lente, como se as lentes pudessem esconder por trás de mim um cara legal e essas lentes fossem esconder. Não, eu não era o Herbert Viana. Eu não tinha medo de usar óculos por causa disso, mas simplesmente porque eu não achava que eu ia ficar feio, nem bonito, nem por nada disso, mas eu tinha medo de simplesmente ter a necessidade de usar óculos, a necessidade física de que, poxa, daqui para frente eu vou ter que usar isso aqui, não pode ser. A verdade é que eu não queria admitir que eu precisava usar óculos na minha vida. Eu não gostava da ideia de que eu dependesse de usar algo para o resto da minha vida para poder enxergar bem. Pior ainda, eu nunca nem gostei dessa ideia de que eu pudesse ter qualquer espécie de problema físico, mesmo que seja tão comum e corriqueiro quanto usar um óculos, não é mesmo? Eu sempre me gabei, gente, porque eu sempre falei para as pessoas que a minha visão era ótima. Eu falava que eu tinha uma visão de águia. Eu sempre consegui enxergar as placas mais distantes do que a gente via. As pessoas falavam, o que está escrito ali? Eu não conseguia enxergar. Eu falava, não, ali está escrito isso, isso aqui. E era verdade, eu enxergava super bem. Como assim, então, uma pessoa que tinha esses olhos de águia, pelo menos até 6 anos atrás, que hoje em dia eu já não consigo mais, vai ter que precisar usar óculos, era o que eu pensava. Mas mesmo assim, toda vez que eu tinha que dirigir de noite, meus irmãos, toda vez que eu tinha que dirigir de noite, eu chegava com os olhos assim vermelhos, sabe? Eu chegava em casa com os olhos tão vermelhos que minha mãe ficava muito preocupada. Meu filho, o que você está fazendo aí que você chega com esse olho vermelho em casa? Ou então eu ia dirigindo para a casa da minha esposa, que na época ainda era namorada, e eu ficava imaginando, que ela devia imaginar, Matheus está fazendo alguma coisa errada, que ele está chegando com esse olho aqui todo vermelho, parece carne viva. Por quê? Porque simplesmente eu estava dirigindo de noite, o carro que vem do outro lado, veio com a luz do farol, bate no meu olho ardia muito, e ficava com o olho vermelho. Eu lembro então que eu tinha muito medo disso tudo, mas cada vez mais essa luz
machucava os meus olhos, principalmente enquanto eu dirigia. Então, até que enfim, eu fui no oftalmologista por pura pressão da minha mãe e da Rafisa, né, minha esposa. Eu fui pro oftalmologista, já que elas estavam muito incomodadas do quanto eu ficava reclamando. Nossa, meu olho tá ardendo. Então vai no médico resolver esse problema, né? Tá reclamando? Aí eu fui. Eu fui achando que ia sair de lá no máximo com a receita de um colíriozinho pro olho. Um colíriozinho já deve resolver, né? Mas problema de visão eu nunca vou ter. Eu tava com medo, na verdade, de passar vergonha de chegar lá e o cara falar assim pra mim: você não tem nada, você tá de frescura, menino, vai pra casa. Se eu tinha vergonha de ir pro médico pra ele falar assim: você não tem nada demais. Pior ainda, gastar dinheiro pra ouvir que você não tem nada, né? Mas quando eu cheguei no consultório, eles desceram aquele aparelho gigante assim, sabe? Vocês já fizeram esse teste? Aquele aparelho enorme, aí fica passando várias lentes. E aí foi nesse momento que eu tive uma grande surpresa aqui. Por mais que eu sempre achasse que eu conseguia enxergar muito bem, na verdade, eu não via coisa nenhuma. Bom, talvez eu até enxergasse bem há algum tempo atrás, mas de um tempo depois eu já não estava mais com a visão tão boa assim. Por mais que a minha visão tenha piorado, eu custava admitir que as coisas... Antes eu tinha uma visão boa, agora eu já não tinha uma visão tão boa assim, né? De um dia para o outro, meus olhos já não eram mais os mesmos. Essa era uma grande dificuldade que eu tinha de aceitar isso tudo. Eu já não conseguia mais enxergar as coisas como elas deveriam ser enxergadas, meus irmãos. E por mais que eu pudesse jurar de pé junto que eu ainda conseguia enxergar as coisas, a verdade nua e crua é que eu só ia conseguir enxergar a partir desse dia com óculos. Só ia conseguir enxergar a vida como ela realmente é utilizando óculos. A verdade é que eu tinha miopia e fotossensibilidade, uma fotossensibilidade terrível. Minha miopia é bem fraquinha, tá? Mas eu tenho. E não é que o meu grau assim seja lá muito alto, mas ele está aumentando a cada dia que se passa. Toda vez que eu vou no médico, eu descubro que meu olho está ficando pior e toda vez eu tenho que ficar renovando o meu óculos. Mas hoje em dia eu tenho maior consciência dos limites da minha visão. Agora que eu uso óculos, eu sei quando meus olhos estão confortáveis ou quando eles não estão confortáveis. Eu não consigo mais ficar 20 minutos sem usar óculos, meus irmãos. Se eu fico 20 minutos sem usar óculos, já começo a reclamar que o meu olho está ardendo. 20 minutinhos, pouco tempo. Tem gente que passa o dia inteiro sem e usa óculos, mas eu não consigo ficar 20 minutos. É como se eu fosse realmente dependente. Essa história simples e trivial sobre o meu problema de visão, ela sobre a minha vida, eu acho que ela demonstra uma coisa que tem muito a ver com a experiência de Corinto. Eu precisava passar por uma experiência como aquela naquele momento, em que o oftalmologista desceu aquele aparelho nos meus olhos e me fez olhar, a verdade nua e crua, que meus olhos não eram tão bons assim. Eu precisei passar por essa experiência. E a verdade é que na percepção de Paulo, de uma forma muito parecida, os coríntios também precisavam passar por uma experiência muito parecida com a que eu passei, de perceber que a visão deles não era uma visão tão boa assim. Paulo queria que eles enxergassem que a forma como eles viam e compreendiam o mundo e a realidade ao seu redor, por mais que eles achassem que estavam enxergando tudo muito bem, na verdade não estava tão bem assim. A igreja de Corinto, meus irmãos, estava passando por diversos problemas. Como nós já falamos aqui nas últimas semanas, mas vale a pena repetir, Paulo queria que a questão da comunhão naquela comunidade fosse resolvida de uma vez por todas. No capítulo 1, no versículo 10, Paulo diz o seguinte: irmãos, eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vivam todos em harmonia, sem divisões entre vocês. Sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Paulo queria que essa igreja fosse uma igreja que experimentasse unidade, queria que eles andassem sempre com o mesmo propósito, na mesma unidade de pensamento, andassem sempre na mesma direção. Uma espécie de partidarismo estava surgindo daquela igreja, de forma que algumas pessoas ali estavam se dividindo em espécies de partidos. E eram partidos que se voltavam em torno de pessoas carismáticas. Uns falavam, eu sou de Pedro, outros falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo.
E a igreja então estava começando a se esfacelar em torno de personalidades carismáticas. E Paulo não queria que as coisas fossem assim. Paulo não queria que as pessoas se dividissem em torno de líderes. E Paulo, por mais que ele pudesse, Paulo em nenhum momento nessa carta, ele vai trazer uma crítica no sentido de, olha, esses líderes que vocês estão se voltando, se tornando, criando partidos em torno da identidade deles, eles são ruins. Em momento nenhum Paulo faz isso. Paulo não está preocupado com a influência desses líderes na comunidade deles. Paulo considerava a influência de Apolo, de Cefas, de Cristo principalmente, dele, como uma influência positiva e saudável. O problema era o que aquelas pessoas estavam fazendo em torno disso tudo. Aquilo ali, sim, Paulo não admitia. E Paulo, então, ele enxerga um problema que estava acontecendo naquela comunidade. A raiz desse partidarismo, a raiz dessa divisão é uma. Essa igreja está se voltando em torno de líderes humanos por causa das características humanas deles. Por causa do quanto bem eles ou pregam, ou quanto eles falam, ou quanto eles dominam a retórica, ou quanto eles dominam da sabedoria, ou até mesmo o quanto eles demonstraram poder vindo dos céus em torno de si mesmos. E todos esses padrões, todas essas características dessas pessoas, sejam sabedoria, uma sabedoria nos padrões bem saber grego, seja uma capacidade retórica daquelas escolas de influência grega, seja até mesmo o poder que os judeus tanto buscavam na pessoa, a gente pode imaginar, de Pedro. Paulo enxerga em tudo isso, desde sabedoria humana até mesmo poder divino, questões humanas para a igreja se dividir. E Paulo enxergava tudo isso, humanidade, queda. Por isso ele vem falar nessa carta ainda. De fato, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, é o poder de Deus. Após os eventos na cruz, da crucificação de Jesus, Paulo passou a entender que a realidade estava dividida em dois grupos. E não eram os grupos que os coríntios estavam dividindo a igreja. Os dois grupos que Paulo estava enxergando que realmente existiam após a crucificação de Jesus Cristo são aqueles que ele vai falar mais adiante no capítulo 1, são aqueles que estão perecendo e aqueles que estão sendo salvos. Aqueles que estão perecendo e aqueles que estão sendo salvos. E para Paulo a realidade poderia ser dividida em dois grupos. Nesses dois grupos. Percebam um ponto importante, que quando Paulo fala sobre essas pessoas, no versículo 18 do capítulo 1, ele não fala de pessoas que já foram salvas, nem de pessoas que já pereceram. Ele está usando um verbo como se fosse no presente. Estão perecendo, assim como vocês estão sendo salvos. E por que isso é importante? Porque Paulo entendia a salvação como um processo vivido na sua história. E os coríntios estavam vivendo esse processo que ainda não estava completo na vida deles. E grande parte dos problemas que estavam acontecendo naquela comunidade, não somente os de divisão, mas os outros problemas que estão mais para o final da carta, se devem principalmente a essa salvação que ainda não foi completa. E vocês ainda estão sendo salvos. Paulo enxergava na rivalidade entre os irmãos dentro da igreja algo mais profundo. Os coríntios estavam se orgulhando dos padrões humanos. Eles estavam se gabando da sua própria sabedoria e eloquência retórica. Ou pelo menos eles estavam apaixonados por líderes que manifestavam essas habilidades. Porém, Paulo vem falar, Deus revelou um outro tipo de sabedoria. Deus revelou um outro tipo de sabedoria que subverte,
radicalmente a sabedoria desse mundo. Deus escolheu salvar o mundo por meio da cruz, por meio da morte vergonhosa e impotente do Messias crucificado. Se esse evento chocante é a revelação da verdade mais profunda sobre o caráter de Deus, então toda a nossa maneira de enxergar o mundo deve ser virada de cabeça para baixo. Todas as coisas que nós avaliamos, que nós amamos, devem ser reavaliadas à luz da crucificação de Jesus Cristo. A partir da cruz, o mundo deve ser compreendido de uma outra forma. O mundo e todos os seus padrões ganham um novo nome para Paulo. O nome que Paulo dá para o mundo após todos os padrões do mundo antes da ressurreição de Jesus Cristo, Paulo chama na carta de Gálatas de o presente século mau. Aqui, quando vocês leem 1 Coríntios, a tradução de vocês deve usar a palavra era, dessa presente era, ou talvez esteja escrito mundo. Em Gálatas é presente século mau, mesmo linguajar para Paulo para significar coisas diferentes. O mundo, esta era presente, com seus valores, com seus padrões e tudo o que o mundo considera belo, justo, poderoso, tudo aquilo que ele considera bom, tudo aquilo que ele considera sábio. Todas as coisas devem ser reavaliadas pela lente de Cristo. Todas as coisas devem ser percebidas de uma forma diferente. Os coríntios estavam se gabando de sabedoria. E sabedoria, às vezes, não é algo ruim. Mas as coisas deveriam ser vistas por uma outra lente a partir de então. Na verdade, eles estavam se gabando de algo totalmente inútil. Meus irmãos, eu peço que vocês observem, nesse texto que a gente leu hoje, que o significado da cruz, nessa passagem que a gente leu, nada tem a ver com o que a gente está acostumado a ouvir sobre cruz. Quando a gente vê Paulo falando sobre cruz, ou qualquer outro autor falando sobre cruz, a gente está acostumado a pensar que por meio da cruz nós temos o perdão dos pecados. E isso é uma verdade. Mas aqui, nos primeiros capítulos de 1 Coríntios, Paulo fala da cruz não como perdão, pagamento, expiação, ou qualquer outra linguagem dessa. A linguagem que Paulo usa é que a cruz marca a intervenção de Deus para destruir a velha era e todos os seus padrões e trazer à existência algo totalmente novo. A cruz é o marco de novidade de vida para Paulo. É o cancelamento de um padrão para o estabelecimento de outro padrão. E às vezes, coisas que poderiam ser consideradas até muito boas passam a ser vistas por uma nova forma. Em Gálatas, por exemplo, Paulo fala que a circuncisão, que é uma coisa boa, você ser circuncidado, quando você principalmente é judeu, a circuncisão a partir da nova criação não tem valor nenhum. Ou então guardar a lei, em Gálatas, que Paulo fala que é uma coisa boa, a partir da nova criação, o guardar a lei em Gálatas já não é mais a mesma coisa. Algo que era bom, não era tão... A partir do evento, Cristo já não se torna tão bom assim. Em Gálatas também, Paulo vai falar que nós deveríamos nos revestir de Cristo, porque em Cristo, padrões bons que existem como homem, mulher, grego, judeu, mesmo livres, escravos e todos os outros padrões, são anulados e nós devemos nos revestir de Cristo, onde Cristo será tudo em todas as pessoas. Todos os padrões, sejam bons, sejam ruins, são colocados no passado, após a revelação de Jesus. O conteúdo da pregação de Paulo, da cruz de Paulo, era um conteúdo que era muito ridículo para a sociedade. Imagina só, você está vivendo há 2000 anos atrás.
A gente está vivendo num mundo ainda antes do cristianismo se expandir. Aí chega uma pessoa falando lá na Grécia que um judeuzinho qualquer, nascido num vilarejo pobre, começou um movimento em uma nação totalmente insignificante. Ele morreu totalmente impotente, totalmente fraco numa cruz. A morte mais vergonhosa que aquela sociedade poderia conhecer. Jesus, como o Rafael até trouxe menção há 2 domingos atrás, Jesus vivia numa espécie de favela daquele tempo. Imagina um favelado. O favelado morreu na esquina do mundo. E Paulo fala que assim, morreu da forma mais violenta e vergonhosa possível. Paulo passa então a pregar e várias outras pessoas passam a pregar no mundo, falando que esse judeuzinho qualquer, ele deveria ser visto e reconhecido como o rei do universo. Não somente rei de Israel, um rei que morreu, mas o rei sobre todas as coisas. E muito mais que apenas rei, todas as pessoas deveriam fidelidade, obediência a esse novo governante de todas as coisas. Coloque-se na situação daquelas pessoas que ouviram a primeira mensagem de Paulo. O quanto essa mensagem era sem sentido nenhum. Absurda. Como assim eu tenho que oferecer minha fidelidade? Eu tenho que colocar a minha fé num sujeito desses? Como assim um sujeito que morreu de uma forma tão vergonhosa é o rei sobre todas as coisas? Como Paulo poderia afirmar que debaixo do governo dessa pessoa tão desprezível, que foi morto crucificado, a destruição e o caos que marcam o mundo teriam um fim? E por causa dessa pessoa que morreu desse jeito, Deus estava inaugurando uma nova ordem, uma nova criação no mundo. Deus estava fazendo novas todas as coisas e começou por meio daquele judeu, Jesus. Como que por meio da morte dessa pessoa a vida pode fluir? De forma que a morte vai encontrar o seu fim. E todos os efeitos da morte, como doenças, sejam mentais, psicológicas, como as que tocam no nosso corpo, iriam ter um fim de uma vez por todas. E isso começou na ressurreição daquele judeu. Essa é uma mensagem estranha, mas essa era a mensagem de Paulo. E era uma mensagem que dizia respeito a todos os habitantes da terra. Não fazia sentido para judeus, não fazia sentido para gregos, e Paulo sabia muito bem disso. Mas mesmo assim ele falava: entre vocês eu não quis saber de coisa alguma, a não ser de Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado. Eu só quis saber de Jesus Cristo crucificado. Um autor, ele me chama a atenção para um aspecto que eu achei muito interessante. Que no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo fala de Jesus não como se ele estivesse crucificado no passado. Se você pegar aqui, no capítulo 2, você vai ver que ele fala de Jesus Cristo como se ele tivesse como se ele ainda estivesse crucificado. Como se a crucificação de Jesus fosse uma realidade presente. Quando fui ter com vocês, irmãos, não fui com excelência da palavra ou da sabedoria para lhes anunciar o mistério de Deus, pois entre vocês eu decidi não saber nada, além de Jesus Cristo e este crucificado. Cristo não apenas foi crucificado em um determinado ponto no passado. Cristo continua crucificado, enquanto reina ressurreto sobre toda a realidade, sobre todo o cosmos. E por mais que o plano de Deus, por meio de Jesus e da crucificação, e desse Senhor crucificado, possa parecer tolo, e possa parecer impotente para os judeus, e tolo para os gregos, esse é o plano de Deus para dar um fim ao mal que dominam o mundo, ao caos, à destruição
à morte. Essa foi a forma, esse foi o plano de Deus. A forma como Deus escolheu para fazer as coisas. De uma forma que ninguém poderia esperar. Versículo 6. Aos adultos na fé, falamos de uma sabedoria, mas não de sabedoria deste mundo, nem dos chefes passageiros deste mundo. Falamos isto sim da sabedoria de Deus, escondida em mistério, e que Deus, antes dos séculos, já havia destinado para a nossa glória. Nenhum dos chefes deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Por mais tolo que esse plano pudesse parecer, foi justamente por meio dessa aparente tolice do plano de Deus que os principados e as potestades que governam a terra e governavam no céu, sejam principados e potestades do Império Romano ou qualquer outro império que traga destruição, qualquer outro governo que traga destruição sobre o mundo, sejam como também os poderes satânicos que agem por trás de impérios, que atuam por trás deles, crucificaram Jesus Cristo. E foi por meio disso tudo que Deus agiu. Por isso que no versículo 8, Paulo fala o seguinte: pois se eles tivessem conhecido o plano de Deus, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Pois se eles tivessem conhecimento disso tudo, eles saberiam que ao fazer isso, eles estariam dando início ao plano que deu início à derrota deles. Todos aqueles que detêm um governo naquela sociedade, seja um governo terreno, seja um governo espiritual, eles eram completamente ignorantes sobre a forma como Deus estava agindo para salvar o mundo. E todos esses governantes e a sua pretensa sabedoria e a sua inteligência, a sua retórica, eles não puderam esperar para a forma como Deus iria agir. Se esses poderes não conseguiram perceber aquilo que Deus estava fazendo e a forma como Deus agiu, então por que os coríntios deveriam dar atenção para a opinião ou para os padrões desses governantes? Essa é a pergunta que Paulo gostaria de fazer para eles. Por que vocês dão atenção à sabedoria e poder que são apenas humanos, mas que não perceberam que eles estavam, ao demonstrar o seu poder, porque o império mostra poder matando aqueles que vão contra você, não é mesmo? O que eu faço para acabar com aquelas pessoas que são problema para mim? Eu vou lá e acalo a boca deles. Calar a boca de Jesus. E foi nesse momento que eles perderam. Essa é a ideia, isso é o que Paulo está querendo falar. Se eles fossem realmente inteligentes, eles não teriam feito isso. Se vocês realmente fossem inteligentes, vocês iriam perceber isso. Vocês iriam perceber isso. É isso que Paulo diz. Os coríntios estavam precisando colocar um óculos diferente para chegar à realidade. Não o óculos que eles estavam acostumados, que eles cresceram desde seu berço, para enxergar e avaliar todas as coisas. Não o óculos da velha criação, mas o óculos da nova criação de Deus. Por meio dos óculos da nova criação de Deus, eles poderiam reavaliar todas as coisas. E eles iriam perceber que eles estavam valorizando aquilo que não deveria mais ser valorizado. O problema deles era olhar para a realidade da mesma forma que eles aprenderam no mundo cotidiano deles. Ao entrar na igreja por meio do batismo, eles foram inseridos no corpo de Cristo. Ao serem batizados, eles passaram a experimentar essa nova realidade em Jesus. A realidade futura de que Deus é tudo em todos, a partir de agora e será eternamente. Por meio do batismo, hoje, eles podiam participar e celebrar do banquete divino, que era prometido só para o final da história. Já poderiam participar dele hoje. Eles podiam participar da mesa do Senhor e se banquetear na presença de Deus.
Hoje eles podiam estar com Deus. Hoje eles podiam experimentar do poder espiritual de Deus. Eles podiam se banquetear de Deus. E Deus, para deixar mais claro para todos o que estava fazendo, deu dons para aquela igreja. Deu dons e deu os poderes. Então, uma profecia e o dom de línguas para que eles pudessem utilizar. E que isso pudesse servir como um testemunho para o mundo de que algo diferente estava acontecendo ali. Mas mesmo assim, por mais que eles recebessem carisma, dons de Deus para demonstrar a agir de Deus no meio deles, eles não, como eles estavam usando um óculos errado, Rafa, como eles estavam usando um óculos errado, eles estavam até mesmo utilizando os dons de Deus de forma equivocada. Porque eles enxergavam os dons que Deus estava dando para eles como uma espécie de: eu sou melhor que você, eu recebi mais do que você, o meu dom é mais importante. Aparenta ser mais espiritual do que o seu, você tem menos, não é mesmo? Então, até mesmo quando nós usamos os óculos errados, dons de Deus podem ser mal utilizados. Podem ser utilizados de forma errada. E aí a gente pode fracassar. Por isso mesmo, Paulo queria que eles colocassem o óculos da nova criação. Porque com o óculos da velha criação, toda vez que eles se reuniam para ceiar, eles, ao invés de experimentarem da graça de Deus, eles estavam trazendo destruição sobre si mesmos. Porque eles estavam dividindo essa comunidade entre ricos e pobres. E uns estavam comendo muitos e outros não estavam comendo nada. Tinha gente que ficava bêbada de tanto vinho que comia na mesa do Senhor, enquanto os outros ficavam com fome e com sede. E Paulo fala: vocês estão trazendo condenação sobre vocês mesmos, porque vocês não estão discernindo que no corpo do Senhor todos vocês são um. Vocês estão utilizando os dons de forma errada, porque vocês estão usando o óculos errado. Vocês estão se dividindo em torno dentro da mesa do Senhor, do banquete do Senhor, porque vocês estão enxergando as coisas de uma maneira errada. Vocês estão precisando chamar juízes para arbitrar as causas de vocês aqui, porque vocês enxergam a vida de uma forma errada. Vocês precisam colocar os óculos da nova criação. Então, e nós, como nós ficamos hoje, século XXI? O que nós consideramos como belo? O que nós consideramos como valioso, justo, saudável? O que eu mais tenho valorizado na minha vida? O que tem moldado os meus desejos e o meu sentimento? Seria uma utopia socialista ou os padrões capitalistas têm feito a gente desejar coisas que a gente não deveria estar desejando? A nossa sociedade tem feito a gente olhar para o próximo e desprezar o próximo como alguém repugnante? Nós temos sido pessoas individualistas e narcisistas, e esse individualismo e narcisismo da sociedade tem impregnado quem nós somos e mudado como nós olhamos para tudo mais. Eu penso mais no meu umbigo do que no outro. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. Por isso, no Sermão do Monte, Jesus, quando vai falar para os seus discípulos, ele diz que tudo aquilo que o mundo considera bom e tudo aquilo que a sociedade, até mesmo a sociedade boa, como a judaica, considera bom é ruim. Que bem-aventurados sois vós, quando sois fracos, não quando sois fortes. Bem-aventurados são aqueles que choram, aqueles que sentem falta da justiça, que se sentem injustiçados. Bem-aventurados são aqueles não que dominam com poder e fazem: você vai me obedecer agora porque eu posso. Mas os pacificadores. Bem-aventurados não são aqueles que controlam tudo, mas são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa do nome de Deus. As bem-aventuranças são um chamado de Jesus para que nós possamos enxergar a realidade de uma forma diferente. Paulo estava fazendo uma coisa muito parecida aqui para os coríntios.
como nós enxergamos as coisas ao nosso redor. O reino de Deus, a liderança é serviço, não é controle. No reino de Deus, o amor é o padrão. E o amor é demonstrado no ajoelhar e lavar os pés do outro. E receber o outro no nosso meio. Amém? Meus irmãos, eu gostaria agora de fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai amado, porque Tu tens vindo em nossa direção e manifestado o Teu amor por nós. Nós te agradecemos, Pai amado, porque Tu és bondoso conosco e nós experimentamos da Tua bondade, Senhor Jesus. Pai amado, faz com que nós possamos enxergar a vida como ela realmente é. Senhor Jesus Cristo, dá-nos um olhar para ver as coisas como elas devem ser. Que nós possamos enxergar que muitas vezes aquilo que nós achamos bom e justo, se nós observarmos bem, talvez tenha morte e destruição ali. Que nós possamos aprender a valorizar, Senhor, aquilo que deve ser valorizado. Senhor Jesus, liberta-nos, ó Deus, da escravidão dos nossos pecados e concede-nos a liberdade da vida abundante que nos fizeste conhecer por meio do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém.